No episódio anterior de A Passagem para Elurma, os aventureiros se depararam com um combate iminente. Ezex, o mago responsável por ser o arquivista de uma das sedes da Boca de Tubarão, estava na companhia de alguns homens, e sem muita conversa ou discussão, um combate começou. Os aventureiros tiveram de lutar contra vários membros da guilda, e essa não foi a tarefa mais difícil que eles tiveram. O Confiança saiu da luta ainda desacordado, e Tenjin estava muito machucado. Acreditando que Ezex teria uma resposta sobre como remover a armadura do Tenjin ou até guiando-os para Elurma, o lugar onde a armadura foi feita, eles o capturaram e o mantiveram amarrado e amordaçado dentro do barco do capitão Mastron. Após acordarem a tripulação às pressas, ainda sem entender direito o que estava acontecendo, Mastron começou a guiá-los para longe do porto, enquanto Wilhand via algo muito preocupante e misterioso acontecendo. Magos apontavam seus cajados na direção da água e faziam gestos com as mãos enquanto proferiam palavras que Wilhand já não conseguia mais ouvir. Um brilho vermelho se materializava dentro da água, deixando os aventureiros alertas. Algumas horas se passaram e o Confiança, já estabilizado, descansava em uma das camas velhas do navio. Próximo dele estava a Nébula, que mais uma vez foi visitada pelo Homem da Lua. Ele mostrou-se satisfeito com o que ela havia feito, e agora ela sabia que precisaria encontrar mais das pedras brilhantes para ele. Algumas horas depois, os aventureiros foram alertados que algo poderia estar acontecendo fora do navio. Algo se movia dentro da água, algo grande e muito quente. Espalhando-se pelo convés, os aventureiros começaram a perceber que se tratava de uma criatura, e a Nébula, com sua vivência, conseguiu descobrir que se tratava de um peixe meio dragão. A criatura se movia muito rápido e conseguia acompanhar o barco sem dificuldades. Tentando decidir o que fazer, os aventureiros entraram em um impasse: atacar a criatura antes que ela os atacasse ou deixá-la seguir o seu caminho. Quando eles decidiram atacar a criatura, o Confiança questionou a Nébula se ela teria alguma linguagem. Seria possível haver uma conversa com ela? Do alto do barco, a Nébula então começou a chamar a criatura, que emergiu completamente, mostrando que não estava ali para conversar, e deixando claro para a Nébula que sequer entendia o que ela estava tentando dizer. Um sopro quente atravessou o navio, que agora começava a ruir. Os aventureiros começaram a lutar contra a criatura, utilizando de armas que possuíam com longo alcance, forçando a criatura a se reposicionar. Não durou muito até que ela se visse em perigo, e depois de uma última mordida no barco, afundou e se distanciou do navio. Todos se apressaram para consertar tudo, pois o navio estava naufragando. Enquanto alguns marujos corriam tentando pegar tábuas e pregos para fechar os buracos que a criatura havia feito, Nébula parecia ter lembrado algo sobre o seu passado. Algo que a perturbava e perseguia, algo que ela não conseguiria esquecer. Sem muitas opções, Tenjin sugeriu liberar o Ezex para que ele ajudasse o grupo a derrotar a criatura caso ela atacasse de novo. Relutantes, mas vendo que talvez não tivessem outra opção, eles o fizeram. Mas, num momento de deslize, enquanto a tripulação e os aventureiros ajudavam o Mastron a consertar o leme do navio, o mago sumiu sem deixar pistas. Vocês acabaram de sair de um problemaço, né? Aquela criatura que vocês viram se aproximando, de fato provou-se ser um meio dragão. A Nébula, apesar de ter certeza disso, ela também conseguiu deduzir, e de forma bem assertiva, que aquele meio dragão ele foi invocado
Ele foi atraído, na verdade. Invocado é uma palavra muito... dá um direcionamento muito diferente. Ele foi atraído para o barco, tá? E, sabendo disso agora, vocês também têm a certeza de que ele vai voltar. Afinal de contas, essa criatura agora tem uma missão. Destruir o barco de vocês. Afundar o barco de vocês. Vocês não sabem quando. Vocês não sabem em que momento. Mas ele vai voltar. E é por isso que vocês passaram tanto tempo se preparando. O barco, infelizmente, não possui tantos recursos para ser reparado. Inclusive, quando vocês descem até o convés, vocês percebem... Até o convés não, né? Até o porão do barco. Vocês percebem que uma das madeiras, uma das tábuas que está tampando um dos buracos, está presa por uma adaga. Não existe prego. Eles não estavam esperando por isso. Os materiais de reparo para esse barco são extremamente escassos. Ele não é um barco de combate. Outra coisa que vocês sentiram muita falta também, eles não possuem canhões, não possuem balestras, não possuem absolutamente nada que possam usar para se defender. É um barco apenas de entrega. E isso acaba preocupando muito vocês enquanto o tempo vai passando. Afinal de contas, vocês têm trocado vigias, a tripulação tem trocado vigias também. Até que chega um momento que meio que se torna insustentável. Vocês conseguem passar, durante um certo tempo da viagem, agora, depois do leme consertado com a ajuda do Confiança e de outras pessoas, além, óbvio, dos aventureiros, vocês conseguem passar um tempo procurando pelo Essex, dentro do barco. E até o momento... Depois de cerca de 1h30, 2 horas, de terem consertado o leme e terem ajustado o curso para o lugar correto, vocês ainda não conseguem encontrar o Essex. Wilhand, enquanto tu vai caminhando pelo barco à procura do mago, né? Você percebe que depois dele ter tido a ajuda de vocês para se soltar, ele conjurou, na verdade, uma magia para tentar identificar de onde a criatura estava vindo. E uma coisa que você sabe, ele estava falando a verdade. A criatura de fato veio da direção ao qual ele apontou que ela viria. Então, talvez o Wilhand ele consiga até supor que ele estava em perigo junto com vocês. Afinal de contas, a missão da criatura é, enfim, afundar o navio e ele tá dentro do navio do mesmo jeito. Porém, não encontrá-lo acaba te perturbando mais. Qual tipo de ideia mirabolante ou tipo de pensamento mirabolante sobre o que o Essex possa ter feito ou como ele possa ter fugido, o Wilhand tá tendo agora, Ross? Primeiro, o Wilhand, ele tava a última vez que ele foi visto, ele tava em cima do... Como é que é? Mastro? O nome... A parte o mais nome... alta do... O nome correto, se eu não me engano, de verdade é caralho. Mas é sério, é isso mesmo. O apelido que a gente usa. O nome é esse mesmo. É a primeira vez que eu ouvi o Franklin falando um palavrão, não sendo um palavrão. Não é um palavrão. Não é um palavrão. Não é um palavrão. Ah, velho, de boa. Tá bom. O Rosa é muito bom, cara. Eu subi pro caralho. O cara quebrou, né, velho? O cara quebrou. Pra ver se eu não vejo rastro de alguma coisa que ele fez, sei lá, se tem algum arranhão que ele deixou tentando, sei lá, escalar. Não sei. Ele foi ver se tinha um arranhão no caralho. Wilhand, vê só. Caraca, os caras são muito bons, né, velho? Olha só, Wilhand. O barco, ele tá muito danificado. Muito danificado. Isso já não é mais segredo, tá? Vocês tiveram de passar tempo, bastante tempo arrumando tudo e ainda estão arrumando. A tripulação ainda tá lá embaixo, né?
tentando fechar buracos bem menores, né? Existem algumas rachaduras que estão sendo consertadas aos poucos e tal. E assim, cara, você sabe que se essa criatura atacar vocês de novo agora, vocês não tem chance. Vai todo mundo naufragar. Certo? Essa é a primeira coisa que você tem certeza. Arranhões, marcas de mordida e tal, você sabe que tem de fato uma marca de mordida no canto esquerdo do barco. Uma mordida muito grande, arrancou pedaço da madeira, ficou um buraco no barco enorme, tá? Mas que está sendo tratado da melhor forma possível. De novo, sempre de forma muito paliativa, tá? Vocês não têm recurso para, infelizmente, fechar do jeito que vocês gostariam esse buraco, essa lacuna. Infelizmente. E, além de você, quem tem certeza que o barco não aguenta outra porrada é a Nébula. E tá deitadinha, na verdade sentadinha na cama, né? Já conversou com Confiança já acordou, já desmaiou de novo. Mas você sabe, Nébula, e isso tem te preocupado muito. Muito mesmo. Cara, outra porrada bem dada desse bicho no barco, vocês vão naufragar. Não tem uma forma disso dar certo. Não tem. Infelizmente, se ele acertar o barco de novo, com a raiva, a fúria que ele veio a primeira vez, o barco não vai ficar inteiro. Isso te deixava nervosa, mas não te deixava desesperada, como você está se sentindo agora. Depois de um flashback muito, muito, muito rápido que a Nébula teve, de quando ela lembra de um homem de pele bem escura, né? Dentro de um navio. Você lembra dos sons do navio rangendo, as tábuas rangendo, o som dos trovões do lado de fora, um rugido meio grotesco, meio abissal do lado de fora. E você lembra de você gritando: papai, nós vamos morrer! E ele falando: não, Annie, nós não vamos! E aí tudo fica esquisito de novo, fica aquela sensação estranha. E apesar de você não precisar dormir, Nébula, o seu corpo ele sente o cansaço também. Depois dessa luta, depois de toda essa correria que vocês tiveram para poder arrumar os buracos, os defeitos que estão, enfim, as avarias do barco, né? Você, de fato, agora, apesar de ter medo antes de naufragar, você agora não sente mais medo, você sente desespero. Isso te afeta de um jeito que você achava que não te afetaria de novo. Até porque são poucas coisas, na verdade, que você lembra desde que conheceu o Homem da Lua. Você não tem tantas recordações, sua memória é meio fraca desde aquele dia. O que é que a Nébula tá pensando nesse momento, Issa? Em como achar algum lugar pra atracar o mais rápido possível. E isso também é algo que te preocupa muito. Porque, segundo o Mastron, apesar de vocês terem uma direção correta, ele não sabe onde ele pode parar para que os reparos sejam feitos. E isso te deixa mais angustiada ainda. Há quanto tempo será que aquilo aconteceu? Será que aquilo de fato aconteceu? Será que aquela visão é de fato algo que foi você que vivenciou? Tudo isso acaba meio que embaralhando a tua cabeça, sabe? São muitos porquês, muitos questionamentos, muitas perguntas, e isso vem te deixando meio confusa nesse tempo que tu parou pra se sentar, né? E depois de ter conversado com o Homem da Lua, e ele ter falado sobre as pedras e tal, tu sabe que talvez tu vá ter que passar por situações como essa mais vezes, até conseguir cumprir a tua parte do acordo. Mas alguém, perto da Nébula, acorda de novo. Confiança. Quando tu abre os olhos... Quando tu abre os olhos... Tá roncando, pô, tá roncando.
Quando tu abre os olhos, mesmo com aquela dor no teu peito, né? Tu sente que de fato tem algo apertando o teu peito, né? O que rapidamente tu consegue deduzir e lembrar da Nébula te falando que você estava que você estava enfaixado, né? Teu corpo tinha sido coberto por ataduras. Não são ataduras tão boas, né? Infelizmente vocês usaram o que vocês tinham. Então, ainda assim é algo que precisa ser tratado com um certo tempo, mas você está se recuperando bem, tá? Quando você abre seus olhos, você percebe a Nébula, apesar de estar sentada junto de você, ela tem um olhar meio perdido, sabe? Você não sabe direito o que é que está se passando pela cabeça dela, mas ela claramente está confusa e preocupada. Isso é algo que te chama atenção. Porque, apesar de sempre, né, do tempo que você conviveu com ela, do tempo que você fez algumas missões junto com ela, você já viu a Nébula preocupada, claro, em momentos de onde está havendo correria, em momentos de onde está havendo alguma ação, algum combate, alguma batalha. Mas, em teoria, vocês estão em um lugar, no momento, tranquilo. E o olhar perdido da Nébula é algo que te deixa preocupado. Porque tu sabe que se ela tá nervosa com a situação, e ela dos 4 é a pessoa que mais entende desse tipo de situação, isso é algo que deixa o Confiança angustiado. Como é que ele tá se sentindo, Amaral? Eu dou aquela, né, acordadinha assim, vejo ela olhando pro nada, porque não tem muito o que olhar dentro desse quarto aqui. Aí vejo que ela tá muito longe. E fala, não, relaxa, tá tudo bem, eu tô vivo ainda. Como, né, tirando um pouco da atenção dela. Claramente, assim, eu percebo que não é comigo, que ela tava preocupada. Quebrando mas gelo. eu tento fazer ela acordar e mudar o foco da preocupação dela pra uma coisa mais cômica naquele momento. Por mais que eu saiba que não é o momento de brincar, eu ainda assim dou uma brincada pra aliviar a tensão. Não, relaxa, tá tudo bem aqui, eu vou ficar vivo. Você me enfaixou bem. Claro. A carinha de preocupada dela, ela tá preocupada, gente. Calma, né, Bloca? Não, sim, fico feliz que você esteja melhorando. Espero que você melhore logo, viu? Tem que melhorar logo pra gente poder sair daqui, né? Resolver tudo logo, chegar lá longe. A gente não chegou ainda. Ai, não. Do médico. Precisa sim. Mas acho que a gente não vai conseguir um médico tão fácil não, viu? Meu Deus, eu vou morrer. Não, brincadeira, não vou morrer, não. Ai, eu vou morrer. Ai, Confiança, você não vai morrer. Você tá bem, você tá, tá ótimo. Eu vou dormir, ai. É isso, descansa. Enquanto vocês estão tendo essa conversa no quarto, o Tenjin, no quarto ao lado, ele vem tendo alguns pesadelos. Não é nada tão sério quanto o que você já tinha visto antes, Tenjin. O Confiança numa aparência mais cadavérica, depois você ter visto o Zassalamel sendo decapitado. Isso perturbou a tua mente, claro. Mas você tem constantes pesadelos e você tem dormido muito mal essa noite, porque você vem acordando sonhando que tá caindo. E isso tem se tornado frequente durante essa noite. Talvez seja o balanço do barco. Você lembra de ter tido algumas ânsias de vômito na viagem? Você lembra claramente de ter tido alguns problemas para dormir durante a viagem? Mas, cara, isso tá ficando bem incômodo.
bem incômodo. Talvez seja o peso da armadura, talvez seja o fato de você estar tendo que tentar dormir usando uma armadura muito pesada. Isso tem te atrapalhado muito. Mas todas as vezes que você sonha que você cai, você nunca consegue ver o final. Você nunca consegue descobrir onde foi que você caiu, no que você bateu. Você sempre acorda antes. E dessa vez, tem algo que você consegue ver. Você consegue ver uma cidade, Tenjin. Você consegue ver, na verdade, que à sua volta tem um céu azul, muito bonito, mas que por algum motivo tu tá no topo de uma torre nessa cidade. A cidade, você lembra de ter ouvido falar sobre ela. Você não tem certeza se é ela mesmo. Você nunca passou por lá. Porém, com tudo que te foi dito, você consegue ter mais ou menos a ideia de que pode ser a imagem de Sulaniel. Sulaniel é o Império dos Elfos Dourados. Por que você está tendo um sonho onde você nunca esteve, talvez com a descrição de um lugar que você nunca viu, mesmo que em gravuras, isso é algo que te assusta quando você acorda. Mais uma vez você sonha caindo. Só que dessa vez, Tenjin, algo que te chama a atenção é que não havia nada te empurrando. Não havia nada te golpeando. Você simplesmente pulou. O que é que passa na cabeça do Tenjin Volts?